Mais aula de matemática, nono ano. Hoje a gente vai ver uma aplicação de razão e proporção, que é a escala. Escala que é muito usada na geografia e também na arquitetura, né, que ela representa uma proporção importante, né? Ó, nos mapas, nas maquetes, nas plantas de construção, as medidas de comprimento no desenho e na realidade mantêm uma proporcionalidade, que é definida por uma escala. Escala é essa proporcionalidade entre a medida do desenho ou da maquete ou do mapa, na nota desenho, e a medida real do que ela representa, né? Se é uma maquete de um prédio, por exemplo. Então, tem uma maquete e tem um prédio real. Eu tenho que manter uma proporção aí para que fique interessante a gente comparar, observar a maquete e observar o prédio final, construído. Então, aqui nesse mapa, ó, nesse mapa aqui, é utilizada a escala 1/1.000.000. O que isso significa? Significa que para cada centímetro no mapa, no desenho, representa 1.000.000 de centímetros no mundo real. Então, está dizendo o seguinte, ó, para cada 1 centímetro no mapa, a gente vai ter 1.000.000 de centímetros. Bom, 1.000.000 de centímetros a gente pode transformar numa unidade melhor, né? Por exemplo, se eu divido 1.000.000 de centímetros por 100, eu obtenho o valor em metros. Se eu divido esse valor por 1.000, eu obtenho o valor em quilômetros. Ou seja, para transformar de centímetro para quilômetro, eu tenho que dividir por 100 vezes 1.000. Ou seja, por 100.000. E 1.000.000 dividido por 100.000 é 10, ou seja, 10 quilômetros na realidade. Então, ó, o que esse mapa está indicando é o seguinte: cada centímetro aqui no mapa, se tu traçar uma linha reta de 1 centímetro nesse mapa, ele corresponde a 10 quilômetros na realidade. E onde tu pode observar a escala? Tu pode observar a escala aqui, ó, essa partezinha aqui, 0 a 10 quilômetros. Está indicando que cada centímetro aqui no mapa corresponde a 10 quilômetros na realidade. Então, se tu conseguir traçar uma linha reta aqui de Belém a, por exemplo, Belém a Santa Bárbara do Pará, medir a distância vai ser dada em centímetros aqui. Multiplicando por 10 quilômetros, tu obtém a distância real entre essas duas cidades. Então, a definição de escala é a seguinte: escala é a razão entre uma medida de comprimento no desenho e a medida de comprimento correspondente na realidade. É aquilo que a gente chama de desenho por real. Representação no desenho, medida no desenho, pela representação real, medida de comprimento real. Então, aqui vamos ver o exemplo. Veja outro exemplo. Neste mapa, a escala é de 1 centímetro para 605 quilômetros. Isto é, cada 1 centímetro no mapa corresponde a 605 quilômetros. Ou 60.500.000 centímetros, na realidade. Ou seja, 1 centímetro corresponde a 60.500.000 centímetros na realidade. Neste mapa, a medida de distância em linha reta, está aqui em vermelho, entre Porto Alegre e Cuiabá, mede 2,8 centímetros. Como é que a gente pode calcular a distância real entre essas duas capitais? Se eu estou dizendo que, olha, de Porto Alegre para Cuiabá, no mapa vale 2,8 centímetros. Esse mapa está em que escala? De 1 centímetro para cada 605 quilômetros, ou seja, cada centímetro corresponde a 605 quilômetros. Como é que a gente pode fazer isso? Pode montar uma proporção, né? Lembra que escala é desenho por real. Então, no desenho eu tenho 1 centímetro. No real a gente tem 605 quilômetros. Então, se eu tenho agora 2,8 centímetros no desenho, isso corresponde a quantos quilômetros na realidade? A x. Opa, eu montei uma proporção aqui, né? A gente tem uma proporção. Se a gente tem uma proporção, a gente pode fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, x vezes 1, que é x, igual a 605 vezes 2,8. 605 vezes 2,8 vai dar o valor
de 1.694. 1.694 quilômetros. Essa é a distância 1.694. Coloquei 1.994. Deixa eu apagar aqui. 1.694 quilômetros é a distância entre Porto Alegre e Cuiabá, dado nesse mapa que está na escala de 1 centímetro para cada 605 quilômetros. Então, vamos ver uma questão aqui. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros, ou seja, a distância entre as cidades é 2.000 quilômetros, distância real. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou que, com sua régua, a distância entre as cidades é de 8 centímetros. A pergunta é qual é a escala desse mapa. Escala é uma representação do desenho pela realidade, né? Então, se no desenho a gente tem 8 centímetros e na realidade a gente tem 2 quilômetros, né? Qual vai ser a escala correta? Se tu observar as respostas, a escala geralmente é dada de... O numerador é 1 e o denominador é qualquer valor, né? Então, a gente quer encontrar um valor aqui, um valor x, para que a gente tenha um denominador igual a 1. Em vez de ser 8 por 2.000, eu quero 1 sobre um certo valor. Tomando cuidado no seguinte, 8 está em centímetros e 2.000 está em quilômetros. São grandezas, são das medidas diferentes, né? A gente tem que tomar cuidado com isso quando for representar a escala, porque a escala tem que ter a unidade de medida igual. Então, geralmente, a gente tem que manter a unidade de medida igual. Se eu fizer essa conta aqui, dessa proporção, eu vou obter o valor do x em quilômetros. Então, eu vou ter 1 centímetro sobre uma quantidade de quilômetros. Mas, para a questão, a gente tem que manter a unidade igual, centímetro por centímetro. Fazendo a conta aqui, a gente vai ter o seguinte, x vezes 8, 8x igual a 2.000. Conclusão, x vai ser 2.000 dividido por 8. Se eu faço 2.000 dividido por 8, eu obtenho 250 quilômetros, né? Então, a escala seria 1 centímetro para cada 250 quilômetros. Só que, quando a gente representa dessa maneira, a gente tem que manter as unidades iguais. Então, eu tenho que transformar de quilômetro para centímetro. Como é que eu faço isso? Eu multiplico por 10.000. 250 vezes 10.000 vai dar 2 milhões. Eu multiplico por 100.000, na verdade. Vai dar 25 milhões. Então, a escala vai ser 1 por 25 milhões de centímetros, né? Cada centímetro no mapa corresponde a 25 milhões de centímetros na realidade. A resposta final é a letra E. Considerando que a distância real entre Yokohama e Fukushima, duas importantes localidades onde serão realizadas competições de Jogos Olímpicos de Verão 2020, é de 270 quilômetros. Então, a distância entre Yokohama e Fukushima, 270 quilômetros. Em um mapa, na escala de 1 para 1.500.000, essa distância seria. Então, eu quero saber agora qual é a distância no mapa, no desenho. Então, lembrando que escala é desenho por real, então 1 centímetro no desenho corresponde a 1.500.000 na realidade. Então, se eu tenho 270 quilômetros no desenho, quantos eu vou ter na realidade? Se eu tenho 270 quilômetros na realidade, né, quantos eu vou ter no desenho? X. Tomando cuidado que a gente vai ter que transformar de quilômetros ou para centímetros ou para metros, né? Então, vamos transformar para metro, por exemplo. Como é que transforma de quilômetro para metro? A gente multiplica por 1.000, ou seja, acrescenta 3 zeros aqui. Fazendo as contas, lembrando que isso aqui é uma proporção, a gente pode fazer 1 vezes 270.000 igual a 1.500.000 vezes x. Então, a gente tem 1.500.000. 1.500.000.
500 mil vezes x igual a 1 vezes 270 mil. Aqui a gente pode simplificar os zeros, né? Para facilitar a nossa vida. Então, a gente pode cortar, ó, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Cortamos 4 zeros. Ficou 150 vezes x igual a 27. Vamos dividir agora. 27 por 150. 27 por 150 dá 0,18. 0,18 o quê? Lembra que a gente transformou isso aqui para metro, né? A gente multiplicou de quilômetro, multiplicamos por 1000 para obter em metro. Então, a resposta do x é em metro. 0,18 metros. Tu olha para as respostas, não tem 0,18 metros, né? Mas tem 18 centímetros, que é exatamente 0,18 metros, né? Para transformar de centímetro para metro, a gente divide por 100. Para transformar de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Então, resposta, letra D. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre escala.